Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Unitalk. Me chamo Catarina Campos, trabalho como Insight Sales na Unique Consultoria Aduaneira. É um prazer muito grande estar com vocês na nossa primeira live. O Unitalk, ele é um novo quadro da Unique Consultoria Aduaneira. Esse quadro tem como objetivo nos aproximar de você que está aí nos assistindo nesse momento, trazer as novidades da área de comércio exterior, trazer as atualizações no nosso dia a dia na área de comércio exterior. E eu gostaria de falar um pouquinho da Unique. A Unique conta com profissionais com mais de 20 anos de experiência e ela não atende apenas desembaraço aduaneiro, mas também trabalha com a consultoria técnica. Os segmentos da Unique são diversos, tanto da área médico-hospitalar, odontológico e dentre eles o naval. E é o nosso tema de hoje, Drawback Embarcação, vantagens e oportunidades. Agradeço também a presença das nossas queridas convidadas, Tânia Castro, formada em comércio exterior, atuando há 10 anos na área, vivência internacional, o que lhe conferiu 2 certificados Cambridge. No momento, ela atua como especialista em drawback na Unique Consultoria Aduaneira. Nossa querida Carla Pinheiro, graduada em comércio exterior, pós em direito aduaneiro, MBA em gestão e liderança e mais de 15 anos de experiência na área de comércio exterior, sendo atualmente diretora na Unique Consultoria Aduaneira. Obrigada. Sejam bem-vindas, meninas. Gostaria de passar a palavra para vocês. Obrigada, Catarina. Obrigada, Carla, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? 2 grandes profissionais, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema que ele é tão importante para o comércio exterior brasileiro, né? Que é o drawback. E ainda mais falar um pouquinho sobre o regime de drawback em embarcação, que é algo também ainda mais especial dentro desse regime. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Conversando com todos vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento e, claro, sempre aprendendo também. Bem, também uma satisfação estar aqui hoje, né? No nosso primeiro Unitalk. É uma grande satisfação também estar ao lado de vocês, 2 grandes profissionais, Catarina e Tânia, especialista. E drawback é sim um tema extremamente importante para mim, né? Trabalho com o drawback já há muito tempo e tenho um carinho especial depois que descobri o quanto que o drawback pode ajudar, beneficiar as empresas, né? E também ajudar o nosso mercado brasileiro com todas as exportações e a balança comercial. Então, hoje vai ser com certeza um bate-papo muito legal e produtivo para mim, principalmente. Legal. Antes da gente começar a iniciar nosso bate-papo, eu queria pedir para todos que tiverem alguma dúvida, ir colocando ali no chat do YouTube mesmo, que no final a gente vai resolvê-las aqui em conjuntas, né? E também a gente já reservou algumas dúvidas, né, anteriormente, mas se durante a live acontecer alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar ali no chat que a gente vai responder conforme for acontecendo. Tá ok? Vamos lá, meninas? Vamos lá. Então, para iniciarmos a nossa conversa, Tânia, nos explica um pouquinho melhor o que é o drawback e quais são os benefícios para a empresa. Legal, Catarina, boa pergunta, né, para a gente iniciar. Então, o drawback, ele é um regime aduaneiro especial, né, ele foi instituído pelo Decreto-Lei 37, em 66, e ele veio com o objetivo de fomentar, né, a exportação brasileira, incentivar a exportação. E como que o governo quer incentivar, né, essa exportação? Através da desoneração tributária dos insumos. Então, a premissa principal do drawback é comprar insumos, sejam eles no mercado nacional ou sejam eles insumos importados. A indústria brasileira, né, a empresa produz, agrega valor a esse insumo e então exporta o produto final. E toda essa parte da compra dos insumos ela é feita sem a carga tributária. E claro que o drawback em si, esse regime, ele é dividido em algumas modalidades diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, da modalidade suspensão, eu estou falando de um projeto que eu tenho de realizar uma exportação no futuro. Então, a ideia é importar, né, ou comprar os insumos no mercado nacional, já com os impostos suspensos, né, e aí nesses tributos, né, o que entra? O imposto de importação, né, que é o II, o IPI, o PIS, o COFINS. Entra também o ICMS, no drawback suspensão, né? Entra também o imposto estadual e também benefício em relação à marinha mercante.
Quando eu falo de drawback isenção, é uma modalidade que ela fala do passado. Então, a gente até costuma dizer que ela é como se fosse um direito adquirido, porque a exportação, a compra do insumo pagando o tributo, ela já foi realizada, a empresa já agregou valor, ela já exportou o material, o produto final, e agora ela quer repor o estoque dela com a isenção dos tributos. E aí, nesse caso, a gente está falando de benefício no II, na isenção do II, do IPI, do PIS e do COFINS. E para ambas as modalidades, existe o benefício também, que muita gente não conhece, da Infraero. Cargas aéreas com drawback, elas têm desconto na tabela 1, que é aquela tabela normalmente cobrada em cima do valor da mercadoria. Então, muita gente não sabe, mas a Infraero trabalha também com desconto para as cargas com drawback. E aí, cada uma dessas modalidades, ela tem submodalidades. Então, existe a modalidade comum, que é, no caso, quem importa é a mesma pessoa que produz e que exporta. Existe drawback genérico, que são descrições genéricas de mercadoria. Existe o drawback intermediário, quando eu produzo uma parte do produto que vai ser exportado finalmente por uma outra empresa. Então, existem algumas submodalidades aí dentro dessas modalidades. Mas é bastante coisa para falar, né, Catarina? Bastante coisa, né? Mas legal. Uma dúvida, Tânia. Ele serve apenas para exportação? Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre drawback em embarcação, né? Ele vale só para exportação? Como que funciona? Interessante, porque a Catarina sempre falando sobre se vale para o mercado nacional ou não, né? E a gente sempre fala sobre o quê? Fomentar a balança comercial com as exportações. Então, bem interessante a tua pergunta. É verdade. E assim, como toda regra, tem sua exceção, a gente sempre comenta isso, com o drawback não poderia ser diferente. Dentro desse regime aduaneiro especial, existe algo que até o governo chama de regime atípico, que é o regime de drawback em embarcação. Então, ele surgiu ali em 92 com o objetivo de fomentar a indústria naval brasileira. E como é que fomenta isso? Com a venda das embarcações aqui no território nacional. Então, fugindo à regra principal do drawback, que é exportar, com o objetivo de favorecer a indústria náutica aqui no Brasil, surgiu esse benefício, de poder comprar os insumos, só que aí nesse caso, ele não vale para uma compra de insumo dentro do mercado nacional, ele só vale para um insumo importado. Então, essa é uma outra diferença e também uma outra diferença aí que acontece para o drawback embarcação. Então, importou o insumo, produziu a embarcação e vendeu a embarcação aqui dentro do Brasil. Legal. Parando para pensar, imagina quantos estaleiros não existem hoje no Brasil. Você até aí que está nos assistindo nesse momento, empresa que trabalha no ramo naval, estaleiro, você já utiliza desse benefício? Quantos será já utilizam dessa desoneração tributária? Olha, é interessante, né? É bem interessante realmente trazer isso, Catarina, porque realmente, assim, muitas indústrias, muitos estaleiros, eles não conhecem, E muitas vezes já utilizam, mas às vezes não conhecem todas as possibilidades que esse regime oferece. Então, imagina todos os nossos estaleiros utilizando, o quanto que eles não poderiam melhorar na questão de fluxo de caixa, quantos empregos não poderiam ser gerados ali na região, considerando uma desoneração tributária. A empresa com mais caixa consegue investir muito mais no conhecimento interno, na qualidade dos seus produtos, então é um incentivo que com certeza vale bastante a pena ser utilizado. Eu gostaria até de complementar, porque assim, o drawback em si, ele já foi menos conhecido. Muitas empresas podem se beneficiar, e agora falando do drawback em geral, não só do embarcação, podem se beneficiar do regime de drawback e acabam não utilizando por falta de conhecimento muitas vezes. Às vezes tem um pouco de medo, da complexidade que é o controle do drawback. Mas falando especificamente do drawback embarcação, que a Tânia fala, é super importante, porque ele veio para realmente fomentar a nossa indústria náutica, E como nós temos muitos estaleiros no Brasil, isso é importantíssimo, que as empresas saibam que elas podem se utilizar desse benefício. Muito bom. E ele também é realmente um regime muito atípico, Que possa ser aí um clareador para muitas empresas começarem a utilizar desse benefício e entenderem como que funciona. Mas então me conta um pouquinho mais. Como funciona em si o drawback embarcação? Em que tipos de embarcação ele se aplica?
Tá, então vamos lá, né? O drawback embarcação, né? Num primeiro momento, o que se imaginava do drawback embarcação? Né? Que ele só poderia ser aplicado para grandes navios, né? Para estaleiros que trabalhavam com plataforma de petróleo. Então ele era muito voltado para essa questão. Lógico que eu estou falando lá muito no passado, né? Com o passar do tempo, ele foi disseminado para embarcações maiores, né? Então, tinha um proveito também para embarcações que não fossem do ramo petrolífero. E recentemente, a gente está falando aí de talvez uns 5 anos, né? A gente teve a Unic teve uma participação, inclusive, muito interessante nesse processo, onde com o estaleiro aqui de Santa Catarina, a gente teve a oportunidade, né, de buscar uma melhor clarificação sobre a possibilidade de utilizar o drawback embarcação para as embarcações de recreio. Para as embarcações menores, para os iates menores, para as embarcações de recreio mesmo, né? E a gente teve, depois de um grande estudo e de um tempo de espera, até da Procuradoria-Geral da União e também do DSEX, né? Então, nós tivemos a confirmação de que, sim, embarcação de recreio poderia ser usada, porque a legislação ela deixa uma leve brecha, né? Ela não deixa claro de se pode ser para embarcação de recreio ou não. E depois a gente teve uma decisão favorável de que sim, pode ser aplicado para embarcação de recreio, né? Então, hoje eu te diria que tipo de embarcação pode usar? Qualquer embarcação que seja fabricada dentro do mercado nacional, né? Que seja vendida no mercado nacional, né? Então, ela pode se beneficiar do drawback embarcação. Ótima notícia isso, né? Abre um leque de oportunidades para as empresas, né, que atuam nesse ramo. E a venda dessa embarcação, ela acontece em todo o território nacional, certo? Ela serve apenas para outras empresas? Lembra que você falou algo sobre a embarcação deve ser vendida só apenas para a empresa? Eu posso vender para pessoa física também? Como que funciona isso? Excelente, né, Tânia, essa pergunta? Boa pergunta também. Abriu aí algumas oportunidades, eu acho. Então, inclusive, assim, muito curioso que na última oportunidade que tivemos em estar em feiras em São Paulo, nós identificamos realmente, Catarina, que as empresas, elas desconhecem a possibilidade de venda para pessoa física. Por quê? Porque o drawback embarcação, ele se você for olhar o formato dele, o sistema dele, ele é específico para você colocar nota fiscal de CNPJ. E foi outro trabalho que foi feito e que a gente foi pioneiro neste ramo também, né, em conjunto com uma empresa que é nossa parceira até hoje, né, onde a gente conseguiu demonstrar que quem é o consumidor final da embarcação. Exato. Né? Então, assim, vende-se muito, sim, claro, para a CNPJ. Muitas empresas compram as embarcações de recreio, os iates, né? Porque é um esporte, né? Aqui no nosso Brasil, nós temos uma costa enorme. Então, é um esporte muito comum, né? A questão dos iates, é um lazer muito comum, né? Então, as pessoas possuem barcos pequenos, né, iates pequenos, e elas próprias compram os seus iates, não compram através de empresa, elas compram como pessoa física. Então, demonstrando isso, a importância de quem era o consumidor real das embarcações, nós também conseguimos demonstrar isso para a Receita Federal, e a Procuradoria-Geral também se manifestou favorável à venda de embarcações para pessoa física. Então, hoje sim, eu posso utilizar drawback na compra de todos os meus insumos, desonerando os tributos, como a Tânia muito bem explicou no início, e vender essa embarcação para pessoa física, tá? Existe uma particularidade aí no sistema, né? Então me explica um pouquinho. Então assim, quando a gente está falando de drawback isenção, Tânia? Drawback isenção. É tranquilo, né? Dentro do drawback isenção, o que acontece?
né? O sistema hoje, ele ainda oferece a necessidade de uma liberação especial, né, para as empresas, para que elas consigam, de fato, efetuar o lançamento, né, de uma nota fiscal que foi vendida para um CPF. Agora, quando a gente fala do drawback suspensão, Carla, acho que foi uma grande conquista e também, depois de toda essa tratativa que aconteceu, né, justamente para que o sistema também permitisse o lançamento de CPF. Então, não é mais só para CNPJ dentro do sistema do drawback suspensão e embarcação. Exato. Então, assim, como que funciona na prática? Na prática, se você está abrindo um ato concessório isenção, você vai poder facilmente colocar suas notas fiscais lá dentro do drawback isenção de vendas para pessoa física, tá? Isso considerando a característica do drawback isenção também explicado pela Tânia anteriormente, né? Que a gente está falando de passado. Lógico, não está disponível lá no sistema. Existe aí uma forma de você incluir essas notas fiscais. Aproveitando um merchanzinho, né? Fala com a Tânia, que a Tânia sabe como fazer. Né? Então, existe assim essa particularidade, mas existe essa possibilidade. Já falando de drawback suspensão, que isso foi interessante quando você pergunta de sistema, Catarina, que foi uma mudança no drawback isenção, porque quando a gente estava nesse trâmite de processo para pedir essa possibilidade de venda para pessoa física, né? O drawback isenção estava muito no começo eletrônico. E aí eles mudaram o sistema do drawback isenção por conta do que a gente demonstrou ser a prática do mercado, né? Já o drawback embarcação, que é o módulo azul, né? Conhecidinho aí como o módulo azul, né? Que eu acho muito charmoso, inclusive chamá-lo assim. Ele já não teve uma alteração no sistema, é um sistema mais antigo, né? Então a gente utiliza o drawback suspensão, faz a venda no mercado interno para pessoa física. Falando de pessoa física, para pessoa jurídica é normal, vai entrar lá e depois vai fazer a baixa. Mas falando de pessoa física, venda para pessoa física, você manda o seu ato concessório para baixa e aguarda. Quem faz a baixa final do ato concessório é o próprio DSEX, né? Mas a gente já tem muitos atos concessórios em embarcações, né? Com cases aí de baixa regular, com venda para pessoa física. Primeiro ato concessório que baixou, né? Para quem trabalha com drawback, vai entender o que eu tô falando, vai né? Entender o drama, né? Vai entender o drama. Quando a gente viu baixado, meu Deus, foi uma felicidade, a gente pulou aqui, né? Porque a gente estava na expectativa. Porque enquanto a gente não tivesse um ato concessório... Isso, uma confirmação, um ato concessório baixado com sucesso, efetivamente ainda tinha lá um friozinho, né? Uma borboletinha no estômago, alguma coisa assim. Então hoje a gente tem certeza de que é seguro e que pode ser feito. Não tem porquê vocês empresas, vocês estaleiros, não se beneficiarem do drawback e vender para as pessoas físicas. Então aí já falaram tudo o que poderiam falar sobre o drawback. Mas ficou uma dúvida quanto à documentação. Acho que isso é bem importante, porque uma documentação bem feita, ela tem que ser bem fundamentada, né? Para que tenha um deferimento do ato concessório. Então, Tânia, me explica um pouquinho o que é necessário de documentos para a gente abrir um ato concessório. Bom, vamos lá. Para falar de toda essa parte de documentação, Catarina, eu preciso realmente dividir nas modalidades, né? Porque cada uma vai ter ali a sua particularidade. Porque quando eu falo do drawback isenção, eu estou falando de uma venda que já aconteceu, né? Então, no momento de uma abertura de ato concessório, eu preciso demonstrar através de um contrato de compra e venda dessa embarcação, demonstrar com a nota fiscal, né? Seja ela de venda para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, né? Então, preciso demonstrar que essa venda já aconteceu. E aí, feito isso, né, é necessário fazer toda a explosão da ficha técnica, quais foram os insumos, né, importados utilizados para fabricar essa embarcação, né, verificar todas as declarações de importação com esses insumos, efetuar todo o lançamento no sistema. E aí, feito isso, então, é enviado o ato para análise, né? Esse é o termo técnico que a gente utiliza. Então, através desse envio, a SUEXT passa a ter acesso. Então, ela consegue acessar e verificar se a documentação está de acordo, se essa nota fiscal está realmente ok, se não é, enfim, né, alguma coisa aí errada. Então, eles fazem toda essa verificação e normalmente fazem exigência em relação ao laudo técnico. E aí eu preciso dar uma grande importância, né, falar desse documento, porque é o laudo técnico que, de fato, convence a SUEXT de que você utilizou aqueles insumos para fabricar aquela embarcação, né, de que, de fato, aquelas NCMs
tem um vínculo, né, com a NCM de venda, né, da embarcação aqui no mercado interno. Então é bem importante que esse documento que ele seja muito bem redigido, né, muito bem estruturado, né, até como você comentou antes, porque ele também precisa ser assinado pelo responsável pelo processo produtivo, né, daquela embarcação, enfim, daquela empresa. Então, feito isso, né, tendo esse laudo bem elaborado, a chance do teu ato concessório ser deferido ela é muito grande. Agora, um ato mal elaborado, não está explicado ali direito o processo produtivo, tem dúvidas em relação aos insumos, com certeza vai gerar exigência. Né? E querendo ou não, pode até gerar um indeferimento do ato concessório. Então, é bem importante realmente conhecer todas as exigências, né, em relação a esse documento. Né? Quando eu estou falando daí do drawback suspensão, que eu estou falando de uma venda que ela ainda acontecerá, né, a venda ainda não aconteceu, eu não tenho nota fiscal no momento de abertura. Então, no momento da abertura, o que eu vou apresentar? Uma previsão, né, em relação ao valor de venda dessa embarcação, ou quantas embarcações que eu estou vendendo, né, que serão cobertas ali por aquele ato concessório, uma previsão em relação aos insumos, né, que eu vou importar para produzir essa embarcação, e aí, feito isso, a SWEXT também vai analisar. E aí pode ser que, novamente, eles também solicitem aí um laudo técnico também com algumas informações em relação ao processo produtivo, né? Novamente, friso aí que existem algumas exigências, né, principais que tem dentro da legislação que precisam ser atendidas para que o ato concessório seja deferido. E aí, claro, o drawback suspensão, né, ele acaba acontecendo, ele todo o projeto, as importações e fabricação, e depois vem todo o processo de baixa, né, que também vai exigir aí algumas outras documentações. Então, o laudo técnico é extremamente importante, né, Tânia? Extremamente importante. A gente percebe que muitas vezes as empresas elas têm uma certa dificuldade em apresentar o laudo técnico, né? Sempre partimos da ficha técnica do produto. Exato. A ficha técnica do produto todo mundo tem. Qualquer indústria tem uma ficha técnica para seguir a produção do seu produto. Então, partindo da ficha técnica, alguns chamam de ordem de produção, né? Cada empresa tem uma nomenclatura aí diferente. Tem uma nomenclatura, mas é importante, sim, dar muita importância e relevância para o laudo técnico, né? Um ato concessório inadimplido, um ato concessório indeferido, né? Então, inadimplido ele pode ocasionar problemas posteriores para novos atos concessórios, novos pedidos de ato, né? E atos concessórios indeferidos muitas vezes inviabilizam um projeto, muitas vezes inviabiliza as importações, né? Então, realmente, às vezes vale a pena gastar um pouquinho de tempo, né? Que às vezes a gente pensa, poxa, quanto tempo? Primeira pergunta quando vai abrir um ato concessório, quanto tempo para deferir o meu ato, né? Exatamente. Quanto tempo para deferir? Quanto tempo, Tânia, para deferir um ato? Pela legislação, né, atualmente são 30 dias, né, que a SWEXT tem para fazer uma primeira análise, né, uma análise prévia ali do processo, mas normalmente essa análise acontece dentro de 7 a 15 dias, acaba sendo uma análise bem, às vezes até um pouco mais rápida, né, mas via de regra eles não cumprem não prazo de 30 dias, não se preocupem, é um pouquinho mais rápido. Pois é. Na prática. No entanto, você tem que considerar o tempo de elaboração do seu ato concessório, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com esses 14 dias, vamos dizer, né? Que é o que a gente vê na prática acontecer com mais frequência, e se imagina que em 14 dias o ato vai estar pronto. Mas não, você tem que sim, às vezes, despender um pouquinho de tempo, um pouquinho de carinho e de atenção na construção do laudo técnico para que o ato concessório fique muito melhor elaborado, né? Com certeza, né? Esse período aí, toda essa parte de 7, 14 dias, é todo o período que a SWEXT leva para analisar. Depois de pronto. Depois de pronto, mas existe toda a preparação, né? Toda a preparação de entender quais são os insumos, preparar, elaborar bem o laudo técnico, né? Como você comentou. Então, existe toda essa preparação que ocorre antes do envio para análise. Exato. Para que então a SWEXT analise e defira o nosso ato concessório. É bem isso. Eu queria falar também, Catarina, se tu me permite, sobre o drawback genérico embarcação. Né? Porque, na verdade, a gente falou aqui sobre a questão de suspensão e isenção, né? No isenção não cabe o genérico, né? Porque isenção a gente está falando de laudo, né? Exatamente, já sabe, é passado, já sabe o que aconteceu, já sabe que insumo que importou, o que utilizou, e é isso aí. Se nós estamos falando de reposição de estoque, eu tenho que saber exatamente o que eu vou repor, o que eu vou repor. Quanto que eu vou repor. Exato. Já no drawback suspensão embarcação, né, é muito comum se usar o genérico.
O que significa o drawback genérico, né? O drawback genérico significa que você vai abrir o seu ato concessório e você vai importar todos os insumos que você precisa numa nomenclatura genérica, né? 999999 lá, essa vai ser a NCM, e aí você vai fazer todas as importações. Por que é tão importante fazer o drawback genérico na embarcação? Porque muitas vezes você tem uma ficha técnica, você sabe exatamente quais são os insumos, então tem coisas que você não muda, você sabe quantos motores vão no seu barco. Isso não vai mudar no meio da sua produção. Geradores, estabilizadores são itens já padrão. Padrão, você já sabe o que consta na ficha técnica, dependendo do tamanho da embarcação. Tem embarcação que vão 2 motores, tem embarcação que vão 4 motores, 8 motores, enfim, né? Depende do tamanho da embarcação, isso já está dentro da ficha técnica. No entanto, tem personalização, tem acabamento, tem a finalização da embarcação, que ela pode ter customização, ela pode ter mudança. E isso ajuda muito, né, o drawback ser genérico. E sem contar que quando a gente está falando de drawback embarcação, nós estamos falando de mais ou menos quantos itens, Tânia? Olha, Carla, entre 2.500 e 3.000 itens. Assim, muita coisa, é muito item para lançar a descrição, para lançar a quantidade, é muita informação. Então, o drawback genérico, ele realmente facilita bastante. É verdade, porque assim, na verdade, quando a gente está... Eu já via atos concessórios de drawback embarcação com 5.000 itens, né? Então, e é possível, é muito fácil, Você imagina que dentro de uma embarcação, você tem desde vidro, motor, gerador, parafuso, você tem arruela, você tem móveis. Exato, itens de decoração eu ia falar, né? Porque eu acho que todo mundo quer uma embarcação bem luxuosa. Com certeza, já quer prontinha ali para uso, para passear aí pela costa brasileira que é tão bonita. Exato. E daí quando fala de decoração, da finalização, da perfumaria, né, da embarcação, nós estamos falando de itens variados. Seja um forno de micro-ondas, seja um fogão, uma cortina, né, lençol e tudo mais. Então, talheres. Então, a gente está falando de uma infinidade de itens. Então, o drawback embarcação, ele vem para ajudar. O genérico vem para ajudar o ato concessório. E aí, lógico, você vai ter um trabalhinho maior na hora da baixa desse ato concessório, mas o sistema te ajuda. Daí, nessa hora, daí o sistema te ajuda porque ele vai te mostrar tudo que você consumiu, tudo que você importou e tudo que você colocou dentro do teu ato concessório, né? Legal você ter falado de novo sobre sistema, Carla, porque agora com a portaria CSEX 44, né, que saiu ali em julho, ela indica que para qualquer ato, né, que seja de drawback suspensão, acima de 900 itens, já seja protocolado como o drawback genérico. Então, o próprio governo já entende a necessidade de as empresas, quando possuem itens assim tão personalizáveis, né, com uma quantidade muito grande de insumos, né, para fabricar ali aquele determinado produto, né, o governo já entende que a empresa pode sim fazer uma abertura, pode não, agora deve, fazer uma abertura, né, de drawback genérico, né, um drawback suspensão genérico. Desculpa, Tânia, mas assim, interessante que você está me trazendo, porque assim, ó, quando eu comecei lá atrás, né, minhas atividades com drawback, o drawback genérico ele existia. E de repente veio o DSEX e mudou tudo. Né? Lógico, ele sempre existiu, não deixou de existir. Deixa eu explicar melhor isso aqui, né? Então, quando eu comecei lá atrás, o drawback genérico era mais comum. Né? Então, as empresas abriam, então nós tínhamos empresas que fabricavam máquinas, que faziam drawback genérico, tinha empresas que fabricavam ônibus, que tinham drawback genérico, e de repente o DSEX veio e disse, não, pera lá, tá ficando muito fácil para vocês isso aí, né? Então, você está fabricando um ônibus, você está fabricando uma máquina, você sabe todos os itens que vão dentro da tua máquina, do teu ônibus? Ah, sei. Então, beleza, então vai lá e abre um ato concessório, suspensão comum, né? E ele diminuiu a quantidade de drawback genérico que tinham abertos no Brasil. Agora, com essa portaria que você traz, a gente está entrando numa nova realidade. Essa portaria é recente, né? Sim, de julho agora desse ano. De julho. Então, traz uma nova roupagem para o drawback genérico na importância, né, da fabricação. Porque, às vezes, tinha empresa que não são da embarcação, que hoje, antes de julho, o drawback genérico estava sendo deferido com mais facilidade para locomotiva,
para a aeronáutica e para o ramo náutico, né? Para as outras empresas que tinham muitos itens para fabricação, nós tínhamos um grande índice de indeferimento no ato genérico. Se pedia para abrir o ato concessório comum, tipo comum. Então, agora, com essa mudança da portaria, vem para ajudar também outros segmentos também. Muito bom, meninas. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Tudo que aqui foi dito. E também acho que foi bem clara a importância da documentação, como a Tânia falou. É a base de tudo para a gente ter um sucesso na abertura do ato concessório, tanto na abertura como na baixa. Né? Mas ainda ficou uma dúvida. Minha última dúvida. Vamos lá. Qual que é a validade do ato concessório? Como que funciona a questão de prazo, Tânia? Bom, vamos lá. Então, via de regra para o drawback, seja ele isenção, seja ele suspensão, né, eles têm a validade por 1 ano através do sistema e você pode fazer a prorrogação, né, desse ato concessório por mais 1 ano. Né? Normalmente é assim que funciona. Quando eu falo de drawback, suspensão e embarcação, né, que é o que permite a venda no mercado interno, que inclusive tem um módulo, né, um sistema separado para ele, que a Carla comentou, né, Carla, que é o módulo azul, que a gente carinhosamente chama assim. Esse módulo, ele permite que uma embarcação, né, ela possa sofrer uma prorrogação por até 7 anos. Por quê? O que o governo entende quando fala de embarcação? Que muitas vezes o ciclo produtivo, ele é muito longo. 1, 2 anos não seria o suficiente para importar todos os insumos, ter todo o período de produção e então fazer a venda dessa embarcação aqui no mercado interno. Né? Então, para o ramo náutico, né, tem aí esse diferencial. Claro, daí uma prorrogação que ela é solicitada atendendo algumas outras exigências, aqui tem uma questão de ofício que precisa ser, né, solicitado, mas existe sim grande chance de deferimento. Então, via de regra é isso. E uma coisa que eu acho bem, considero assim, bem importante, bem diferente dele também, é que o drawback suspensão e embarcação, a validade dele, ela não começa a contar do momento que o ato concessório é deferido. Muito legal. Começa a contar do momento, né, Carla, tu que passou aí por, né, bastante história no drawback, deve lembrar dessa mudança que aconteceu, né, que antes todos os drawbacks, né, eram deferidos e eles passavam a ser válidos a partir do momento do registro da primeira declaração de importação. Porque muitas vezes, dependendo do teu projeto, né, às vezes depois do deferimento leva 1, 2 meses até a mercadoria chegar, né, fazer toda a parte de liberação aduaneira, o registro, né, da declaração de importação. E aí, no caso, o drawback embarcação, ele manteve-se, né, contando o prazo a partir do momento do registro da primeira DI, só que as outras, os outros portais, né, que seria o drawback suspensão integrado e o drawback isenção, né, eles continuam valendo a partir do momento do deferimento do ato concessório. Né? Então, um diferencial muito bom do suspensão e embarcação é isso. Vale do registro da DI, a empresa pode fazer o melhor aproveitamento possível do prazo de validade do ato concessório. Muito bom. Como eu já havia comentado, né, acredito que esse assunto foi bem esclarecedor para quem está nos assistindo e pode ter aberto um novo horizonte para as novas empresas, né, para as empresas que já atuam há muito tempo na área e também não conhecem do benefício, né, então, ou para quem já atua com o drawback e por questão de conhecimento ou curiosidade também está nos assistindo nesse momento. E vamos às perguntas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se já tem alguma pergunta, tá? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu olhar. Só pergunta fácil, tá? Tá. Por Vou favor. selecionar as mais fáceis. Tânia, tem uma primeira pergunta. Como eu abro um AC, um ato concessório de drawback? Certo, vamos lá. Então, como a gente comentou, né, o que é importante? Antigamente, quando a gente falava de drawback, a gente imaginava uma papelada. Né? Era um bolo de papel enorme, protocolar, enviar para o Banco do Brasil, enviar para Brasília. Né? Então, era todo um processo bem moroso para realizar a abertura de um ato concessório. Hoje, a gente fala de um acesso via sistema. Né? Então, existem módulos específicos dentro do Siscomex, né, para o drawback. Então, existe o portal Drawback Web, que é para o drawback isenção. Existe o portal verde e amarelo, muita gente conhece dessa forma, que é o portal para o drawback suspensão integrado. Lembrando, e existe... né? Desculpa, Tânia, só para complementar, né? Lembrando que o drawback verde e amarelo não existe, né? É só um apelido, né? Um apelido. Que o pessoal chama, né? Exatamente, porque como tem a possibilidade de compra no mercado nacional, no passado, só o verde e amarelo que permitia a compra de mercadoria no mercado interno,
né? E aí, como ele se transformou no drawback integrado, suspensão integrado, ainda algumas pessoas entendem a compra do mercado interno como verde e amarelo. Então a gente então a gente acaba compreendendo o que a pessoa quer dizer, né? Mas é bom esclarecer aí que, né, só não existe essa modalidade. Desculpa, Tânia, continua. Não, imagina. E no caso existe também o módulo azul, né, que é o drawback suspensão e embarcação. Então as documentações elas vão variar, né, novamente de acordo com a modalidade. Então quando eu falo de suspensão, né, eu estou falando aí de suspensão e embarcação especificamente. Estou falando de um planejamento para o futuro, né? Então novamente entra a questão, tem quem sabe de uma descrição genérica, né, dos insumos, até porque a gente está falando de uma quantidade, né, bem grande. A gente está falando também de todo um planejamento em relação à venda dessa embarcação. Isso. Então, qual que é o valor que eu estou estimando, né? Novamente, quantas embarcações que eu estou concebendo ali, querendo solicitar dentro daquele ato concessório. E, claro, posterior análise, o laudo técnico. O laudo técnico, eu volto a frisar que famoso famoso laudo técnico, independente da modalidade, né, ele será solicitado e é importante, né, que ele seja muito bem redigido aí justamente para garantir, né, um deferimento e quem sabe, né, algo sucessivo, né, que o drawback ele seja um projeto, né, que cada embarcação tenha esse incentivo, cada embarcação tenha esse benefício, né. Muito bom. Vamos à próxima pergunta, então. Como que eu faço para baixar um AC? Então, tu me explicou como que eu faço para abrir um AC. Agora, o pessoal quer saber como eu faço para baixar esse AC. Como eu faço para comprovar isso? No drawback suspensão... Suspensão, pode ser suspensão e embarcação. Uma pessoa não perguntou aqui, mas vamos considerar como suspensão e embarcação. Legal. A Tânia pode falar sobre a baixa, com certeza. Eu só queria enfatizar que no drawback isenção não existe baixa. Legal. Né? Porque no drawback isenção, a gente está falando de reposição de estoque. Então, eu importei para repor o estoque daquilo que eu já tinha utilizado, já tinha recolhido tributo e utilizei o insumo para uma venda que já foi realizada. Desta forma, eu tenho um período para repor esse meu estoque, né? Esse prazo que foi dito pela Tânia ali antes, que é 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Então, no drawback isenção, você não tem baixa, o que você tem é controle de utilização. Então, você usa o teu ato concessório, o quanto de insumo você foi permitido para que você reponha e você tem que usar dentro daquele período. Se você não usar, você perde você não tem multa, você não é penalizado por não usar, mas você perde a possibilidade de importar sem recolhimento de tributo. E o drawback embarcação, daí suspensão já é diferente. Exatamente. Quando eu falo do drawback suspensão e embarcação, né, no momento da abertura, como eu muitas vezes utilizei uma NCM genérica, por exemplo, para falar de insumos, né, depois disso eu preciso fazer o levantamento, então, de quais foram as documentações, as declarações de importação que eu importei esses insumos, produzi e vendi, né, a embarcação. Então, é importante que seja feito todo esse levantamento e aí, novamente, muitas vezes entra um documento chamado laudo técnico complementar, né? Então, volta a falar do laudo técnico, mas aí dessa vez de uma forma complementar, justamente para que a empresa, né, agora justifique, né, para a Suext que, olha, eu importei, né, esses insumos aqui com a suspensão, eu produzi essa embarcação, eu efetuei a venda dessa embarcação, né, aqui no mercado interno, está aqui a minha nota fiscal, foram esses insumos, né, meu compromisso de vender essa embarcação, ele foi cumprido. Né, então agora, né, gostaria de ter a baixa aí do meu ato concessório, meu compromisso, né, já foi aí alcançado. Então, normalmente, no drawback, suspensão e embarcação, a gente acaba trabalhando com essa parte aí de laudo técnico complementar também. Legal. Vamos à terceira pergunta. Tem bastante perguntinhas, hein? Como que eu faço para alterar o saldo? Porque você abre com o valor, né, Tânia? Você explicou ali do ato concessório. É possível fazer uma alteração de saldo ou valor ou quantidade? É possível isso? Certo. Bom, aí também, de novo, a gente entra na divisão de modalidades, né? Quando eu falo de um drawback isenção, eu estou falando de uma venda que já aconteceu. Exato. Então, eu já sei,
qual que foi exatamente a ficha técnica daquela embarcação. Então, quando eu elaboro um laudo técnico e eu faço solicitação desses insumos aí de reposição, é importante que eu realmente declare todos os insumos que eu utilizei, né? Porque uma vez que o ato concessório esteja deferido, eu não tenho como simplesmente dizer, olha, de repente descobri que utilizei esse outro insumo, utilizei para fabricar aquela embarcação que eu já vendi. Então, o drawback isenção, ele tem um pouco essa questão limitada em termos de quantidade. Valor não, né? Valor já é algo que é um pouco mais simples, porque né, o governo já entende que os fornecedores reajustam preço, existe variação cambial, então existem N fatores que influenciam no valor de um produto, né? Então, como eu estou falando de uma reposição, muitas vezes o preço já está atualizado. Então, é importante, né, que eles permitam, e essa alteração de valor, ela é possível, né? Ela pode acontecer. Que ótimo isso, né? Isso é muito bom. Valor a gente consegue. Que bom, porque daí a gente consegue trabalhar com várias oportunidades, né? Durante o prazo ali do ato concessório, né? Exatamente. Legal. Já no drawback em embarcação e suspensão, você até pode ter uma alteração, às vezes de quantidade, se no projeto permitir isso. Quando a gente está falando de não genérico, né? Porque quando você está falando de genérico, você não precisa alterar. Exatamente. Na sua maioria, quando a gente fala de drawback em embarcação, é drawback genérico. E você não vai precisar ter alteração nos seus itens, porque você está fazendo uma importação genérica, né? Então, você vai colocar todas as informações lá e você só vai comprovar, apresentar, né, o laudo bonitinho com o que você importou ao final do ato concessório. Então, neste momento, daí não tem a necessidade da alteração do drawback. A não ser que a empresa abriu, porque pode ser que essa pessoa que está perguntando, ela tenha aberto um ato concessório em embarcação comum. Ela pode, porque é permitido, você pode, se você quiser, você pode. Não a gente diz que é mais fácil, que o mais comum de se fazer é o drawback genérico, mas não há impeditivo de você fazer o drawback comum na embarcação. Então, essa empresa ela pode ter aberto um ato comum. No ato comum, ela também pode fazer alterações de acordo. Vamos dizer que ela abriu um ato comum para uma embarcação. E aí, agora, surgiu a oportunidade de mais uma venda. Aí, ela vai lançar essa embarcação no mesmo ato concessório. Automaticamente, se ela lançou mais uma venda, ela altera os itens de compra para maior também. Muito bom. Eu acho que a maioria das dúvidas elas já foram esclarecidas, né? Se ficou mais alguma dúvida que a gente, porventura, não conseguiu esclarecer nesse momento, eu peço que vocês entrem em contato conosco, né? Sigam a gente nas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Estaremos completamente à disposição para atendê-los e tirar essas dúvidas, né, meninas? Fica aqui mais uma vez meu agradecimento a todos que nos assistiram, que contribuíram para esse momento acontecer. Também agradeço a nossas queridas palestrantes, convidadas, Carla Pinheiro, Tânia Castro. Que agradece. Muito obrigada mais uma vez e fique atento, pois logo teremos novidades no nosso próximo Unitalk. E até breve. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigada.